Bem, gente, aqui nós estamos agora, depois de ver filter, a função filter, e a gente entrar um pouco naquela, um pouco complicada, mas muito boa função import range. Agora eu vou aqui demonstrar uma biblioteca de funções que eu uso, que eu já usei e que vocês podem vir a usar, tá? Então agora vocês vão poder baixar para vocês uma biblioteca de funções. Primeira parte, porque é grande pra caramba, e tem uma que eu tô tentando lembrar ali, que é o. É, um, é uma. Bem, hoje é dia 23 do 4 que eu tô gravando, porque são funções de datas. Então, o que eu vou gravar aqui amanhã já vai estar tudo trocado. Porque é diferença de datas, meses, anos, né? Dependendo como você baixar a planilha, tá bom? Ela pode dar resultado diferente da gravação, né? Porque hoje então é sexta-feira, 23 de abril de 2021, feriado de São Jorge, aqui no Rio de Janeiro, não sei onde é que é, mas essa é a planilha, tá bom? Que a gente vai ver. Essa daqui é a que eu vou deixar em aberto. Por quê? Porque eu uso, mas tipo assim, eu pego a minha função, pega a que eu quero, boto lá. Eu esqueci esse mais um, condenando parênteses, menos um. Então isso aí eu vou deixar, né, para a segunda parte, porque eu esqueci a aplicação disso aqui, como é que faz. Bem, começando aqui, aqui está dizendo tudo que eu boto a função igual no, ou agora, em português, e ele puxa a data de hoje, 23 de 4 de 2021, tá? Se você baixar amanhã, vai estar 24 de 4 de 2021, tá bom? Esse 20 do 13, ele puxou a última célula aqui, que é essa data de locação. Eu estou usando uma planilha, um banco de dados, né, que ele tem um título da A até H e tem uma base, né, de, de dados que vai dia 2 até H16, né, conforme nas aulas passadas. Eu não uso assim, só que para exemplificar, nada melhor que para mostrar um exemplo, didaticamente, nada melhor do que ter o quê? A base visualmente e a função aqui, né? Ou seja, você vê a função e vê da onde que saiu os dados para aquela função, tá? Então, aqui eu botei uma observação, feriado de São Jorge, e aqui eu puxei que hoje é sexta-feira, tá bom? Por quê? Porque vai ter dias que vai dizer que... Vocês vão entender quando puxar o número da semana, essa coisa toda, tá? Então vamos lá. Primeira função, ela vai ficar até fixa aqui, porque, né? Bem, extrair o dia de uma data é esse aqui. Igual day ou igual dia. O que ele faz? Igual day C18. Então ele pega aqui. Qual o dia de hoje? 23. Hoje é dia 23. Quando essa planilha, se eu entrar amanhã, aqui já vai o quê? Está 24. Então a função chama-se igual dia, ele extrai o dia. Muito bem. Segunda, é o mês. Então a função chama-se igual monte, tá? Mês, igual mês. O mês relativo a essa célula é o mês 4. Se eu botasse a célula E14 aqui, ele me traria o número 6. Ó, E14 me traria o número 6, tá? Porque eu peguei daqui. Vou voltar aqui, ele vai continuar. Aqui é a mesma coisa, só que a função chama-se o ano. Qual o ano dessa célula? Aqui é 2021, tá? Muito bem. Agora, vamos entrar na outra função, que é datediff, diferença de datas, né? Então, eu posso ter uma diferença de datas, tá? Em dias, meses ou ano. Então, eu botei aqui o D,
né? Essa aqui é o... se eu botasse aqui M, ele me daria que eu tenho 13. Ah, não, tá aqui embaixo. Tá aqui embaixo. Muito bem. Então, qual quer dizer o seguinte: qual a diferença de dias entre a célula D18 até a célula C18? Então, são 399 dias, tá bom? Porque esse dólar é para manter, tá? Para manter a referência absoluta. Por quê? Vamos dizer que eu quero copiar essa célula, essa mesma coisa para cá, colar. Ó, ele vai manter aqui, ó, a mesma coisa, de 18 até C18, tá? Então, esse dólar, ele serve para isso. Vou tirar o dólar, vou tirar o dólar. Isso é para quando eu quero fixar referências. Vamos ver o que, que ele vai fazer. Copiar, colar. Ó, ó a doideira. Então, ele fez ali o que ele quer. Por quê? Porque você não fez um dólar. O dólar, né, ou cifrão, para onde você copiar essa fórmula aqui, que eu tirei o dólar, tá? Ele vai se manter igualzinho, tá? Vai manter a integridade. Se eu apertar a tecla F4, ó, ele bota aqui, ó. Não preciso nem escrever. F4, ele mantém. Pronto, ó. Agora, se eu copiar essa mesma fórmula para lá, para qualquer lugar, a fórmula vai estar igualzinha aqui, ó, tá? Então, para isso que serve o dólar ou cifrão. Então, nós já vimos aqui que nós temos uma diferença de 399 dias para entre 20/3 e a data de hoje. Amanhã vai ser 400, tá bom? Aqui, quando eu boto aqui ai, gente, como é que é o nome disso aqui? Esqueci o nome, daqui a pouco eu lembro, tá? Mas é um complemento, eu esqueci o nome. Aqui com M já vai ser o quê? Nós temos uma diferença de quê? De 23/4 de 2021 até 20/3 de 2020, são 13 meses, tá? E o ano é a mesma coisa, olha aí, ó. Um ano de 2021 para 2020, tá certo? O que é isso aqui? Isso aqui, essa função semanal, tá? Ou seja, qual o número da semana que eu estou. Então, tá? Na semana 2021, na semana do ano de 2021, essa é a 16ª semana, tá bom? Aqui, por que eu falei que eu queria sexta-feira aqui dizendo? Por quê? Porque essa função weekday, né? Ela traz o número, tá? Do dia da semana. Bem, como hoje é sexta, ele começa na segunda, então ele vai trazer o número 5, porque segunda, terça, quarta, quinta e sexta é o quinto dia. Amanhã isso aqui já estaria o quê? 6. Muito bem. Aqui é uma outra função workday ou soma. Soma, né? Então, o que eu fiz com essa bichinha aí, tá? Eu somei 20 dias a data de hoje, né? Então, 23/4 mais 20 dias, 21/5. Por quê? Porque abril só tem 30 dias, tá bom? Muito bem, vamos agora aqui a uma função de checagem, tá? Você pode querer saber se um campo, um determinado campo, ele é um e-mail, tá? Então, o que acontece? A função é essa. Se a função aninhada, tá? Função aninhada. Primeiro, a função is-e-mail, deixa eu botar primeiro só ela, ó. Pronto. Pá. Aqui.
Ou seja, se o conteúdo da célula B27 for um e-mail, ela diz true, tá? Se não for, ela diz false. Por quê? Um e-mail é composto disso aqui, tá? Só que para colocar uma coisa mais amigável, eu coloco um if ou um se, mesma coisa. Se, isso aqui é para mim colocar um resultado, tá bom? Se for um e-mail, sim. Sim, poderia botar assim um e-mail. Se não for, não. E pronto. Então eu personalizei uma mensagem, tá bom? Agora aparece sim ou não, fazendo fazendo um alinhamento de funções, tá? Vou mexer aqui de novo, vou botar aqui, pronto, ó, não. Tá certo? Então, essa função verifica se o campo preenchido é um e-mail. Muito bem, agora vamos lá. Vamos ver o seguinte. Essa é a mesma coisa, tá? É a mesma coisa. A gente tem que, tá? A função é essa. A função é essa. Se se a célula B28 não estiver preenchida, ele vai dizer em branco ou preenchido, tá? Então, essa é a fórmula, is blank ou é branco. Só que quando eu boto o if, eu faço com que ele me diga o que eu quero, tá? Então, ele aqui está preenchido. Mas se ele não tiver, ué, mas peraí, eu apaguei, mas está preenchido? Não, é porque eu botei um espaço. Espaço não é branco. Espaço é a mesma coisa para essa fórmula aqui do que? Do que tem alguma coisa. Se eu tenho um espaço, eu tenho alguma coisa e acabou. Tá? Agora, quando eu aperto a tecla delete, ele vai dizer que está em branco. Então, muito cuidado com o espaço, tá? Pode dar problemas na integridade dos dados. Quando eu aperto delete, ele checa que essa célula está em branco, tá? Então, essa célula está em branco. Se eu dou um espaço, ele já está preenchido com um espaço em branco. Ok? Muito cuidado com isso. Aqui é a mesma coisa. Mesma coisa, ó. Com a fórmula is number. É um número? Sim. Ou não, né? Aí a mesma coisa aqui, alinhei o if, né? Eu sempre aconselho, para você não se confundir de personalizar uma mensagem, primeiro você faz a fórmula, aí depois vem com o igual if aqui, e depois do ponto e vírgula você coloca aqui a sua mensagem personalizada, tá bom? A mensagem sempre é a mensagem que é a verdadeira e depois sempre a falsa, tá? Então, depois que você pegar o macete, você não vai nunca mais ver true na sua vida, tá? Então, aqui é um número, porque se fosse uma letra, ele falava que não é um número, ok? Então, é um número. Vamos subindo aqui. Aqui é a mesma coisa, né? É a função. Is-text. Mesma coisa. É um texto ou não é? É um texto. Porque o é um texto. Agora, o que acontece? Vamos lá. Se o conteúdo de B31, se B31 for branco, branco não, né? Vazio, né? Sem nenhum dado, ele vai escrever branco. Senão, ele vai somar um intervalo. Quem é esse intervalo X? É porque a gente pode trabalhar com intervalos, tá? Então, vamos lá em dados, intervalos nomeados. Ó, intervalo X. Que é este intervalo X? Intervalo X é o seguinte. Na aba extração, o intervalo ele pega de H2 até H16. Então, esse é o intervalo, tá?
que aqui embaixo dá 342,31. Então você pode, tipo assim, você analisar. Se alguma coisa for em branco, ele escreve em branco. Se não for, ele soma o intervalo de algum lugar. No lugar aqui do intervalo aqui, tá? Se tiver alguma dificuldade, você bota sum. Eu poderia botar aqui também H1, como é que é? H2 até H16. Vamos lá ver se dá certo. Opa, mas tem que ser na fórmula, não é no igual some H2, dois pontos, H16. Vamos ver se ele vai somar 342. Pronto, 342. Se eu botasse H15, não, H15 está em branco. Se eu botasse H10, ia ser menos, ó. Aqui, ó, 181, porque até H10, aqui, ó. Tem quanto? 181,42. E acabou. Então, você pode usar intervalo X, que é o intervalo nomeado. Vai botar errado, intervalo X, tá bom? Ou você pode usar alguma coisa ali. Ah, e se não for branco? Aqui. Ó, agora, se for branco, vou apertar delete, não vou botar espaço não. Ele vai dizer que é branco aqui, ó. Isso aqui é alguma célula dependente aqui. Ai, tá tudo certo. Eu não fiz o tratamento de erro bem feito. Bem, é branco, tá bom? Porque aqui está branco. Legal da value aqui, que depois eu vou fazer um tratamento de erro aqui em tempo real. Então vamos lá. Se eu preencher com Y, ele me traz o 342,16. Se eu preencher com uma letra, com um número, ele também me traz, tá? Bem, aqui é uma fórmula perguntando o seguinte: o conteúdo da célula B32 é igual a false? Não, então ele é igual a true. Isso aqui quase não usa, porque isso aqui é a minha biblioteca de funções, entendeu? Depois que a gente está desenvolvendo, a gente chega aqui, olha e manda para lá e vai desenvolvendo os aplicativos legal, entendeu? Porque aqui é um exemplo de como fazer, né? Claro que a gente tem que entender a fórmula, mas muita gente esquece, a gente vai lá e manda ver. Primeiro, aqui eu já, ampliei ela da seguinte maneira, ó, se o conteúdo de B33 for branco, é branco. Se não, ele pega o E31 e tira 10%. Quem é E31? É essa aqui. E31. E31 é o resultado do quê? Da soma de intervalo. 10% é 34,2. Por que 0,1? Porque eu acostumei a fazer assim em programação, em outras linguagens que eu aprendi, e eu não boto 10 dividido por 100. 0,1 é 10%. Se eu quisesse 20%, é 0,2. E vai embora. Tá? Aí, o que acontece? Essa é uma célula dependente de uma E31 aqui, ó. Aí vamos dizer que aqui fosse branco e... Opa, botei espaço. Bem feito, vai. Ó, deletei. Ó, deu branco. Ele não consegue analisar isso aqui. Por quê? Porque ele viu que isso aqui, tá? Ele teria que fazer o quê? Uma conta. Só que como é que ele vai pegar branco, que é o conteúdo de E31, e tirar 10%? É aí que entra if error. If error. Abre parênteses, ponto e vírgula. Se der errado. Pronto. Então, olha só. Tá? É isso aí. Esse if error, tá? Ele tem que estar presente em muita coisa, porque, né, já pensou você apresentar um negócio daquele, do jeito que estava, ó, do jeito que estava ali, value, o que é value? A gente sabe o que é value, né? Aí ainda vem aqui função múltipla, não sei o que lá, só vai ficar doido. Então,
O ideal é colocar esse tratamento de erro aqui, tá? E você depois coloca. Sempre faça a função, comece com a função simples e vai aninhando, né? Por exemplo, eu comecei com essa função para ver se é branco. Tudo bem. Depois fiz um if e perguntei o seguinte: se ele for branco, ele coloca é branco. Tá bom? Se não, ele multiplique. Só que quando ele fosse, quando o resultado aqui fosse isso, ele não conseguiria multiplicar. Aí eu aninhei mais uma função chamada se erro, coloque o espaço em branco aqui. E bora, tá? Espaço em branco aqui. Agora, o que acontece? Quando não der erro, ou seja, quando isso aqui não for branco, ele vai tirar o quê? Os 10%. Olha só, tudo, né? Vamos lá. Agora, a gente vai entender por que eu botei uma letra A aqui. Ficou esquisito. Aqui não era para ser 15, mas eu quero demonstrar uma função chamada count, né? E a count A, né? Parece, mas não é. Muito simples. O count, ele conta o quê? Números. O count A, ele conta o quê? Tanto números quanto letras. Então, qual a sintaxe? Count intervalo código. Então, vamos ver aqui dados, intervalos nomeados. Aqui, intervalo código, né? Eu peguei de A2 até 16, daqui até aqui, tá? Eu poderia muito bem colocar aqui, igual count, A2 até 16. Daria do mesmo, tá? Eu não gosto muito de usar intervalo, não, só se, sei lá, eu não sei. Você que sabe, eu gosto muito de usar referências mesmo, mas você tem como usar esses intervalos aí, tá? Então, observe que count, quando conta aqui, ele conta quantos? Que eu tenho o quê? 14. Por quê? Da célula a daqui até aqui, ele tem quanto aqui? Vamos contar aqui, ó, 14. Agora, o que acontece? E se eu quisesse contar... Mas já sumiu? Sumiu, fala pra cima. Opa, cadê meu count? Ah, não. Pareceu, deixa eu desativar essa. Deixa eu desativar. Essa ovelhinha é boa, mas às vezes ela aparece no lugar errado para dizer que eu estou trabalhando muito. Isso é muito bom esse programinha aqui, tá, gente? Se você for viciado em computador, principalmente nessas coisas malucas aqui. Ah, tá aqui. Bem, então vamos lá. Ele contou 15, por quê? Porque ele conta inclusive letras, tá bom? Então é só isso. Por isso que eu botei. Vou botar 0,15 aqui de novo. E ele vai contar 15 também. Então essa é a diferença do count para count A. Nunca usei. Bem, agora vamos à função que transforma, né, em minúsculas. Então aqui nós temos aqui o gordo e o magro, né? Isso aqui são filmes, né? Uma base de filmes e essa função aqui, ela transforma, né? Em português é maiúscula, né? Eu vou deixar ali um negócio para você ter a mão das fórmulas em português, tá bom? Mas é maiúscula. Então, ele jogou essa fórmula aqui, ele transformou o quê? O conteúdo dessa fórmula em minúscula. A mesma coisa é essa outra função aqui, né? Com esse nome aqui, que eu também não sei falar, mas vamos embora. Bem, agora, o que acontece? Vamos se basear, por quê? Porque eu estou usando a B37 aqui, que é para tirar dados dessa fórmula aqui, então não vou ficar repetindo aqui não. Então, esse left aqui, quer dizer esquerda, né? Ele pega o quê? O conteúdo da célula B37 e tira 7 caracteres. 7 caracteres inclui espaço, tá? Por isso que está A espaço Miss. Miss tem 6, mais o A, mais um espaço. Então dá 7 caracteres. Então ele extrai 7 caracteres. Poxa, eu quero extrair 6. Então ele vai comer o Y. Ó, 6. Ele comeu o Y. Por quê? Da esquerda para a direita são 7 caracteres. Ah, se eu colocasse 8, ele não iria aparecer
A letra E. Por quê? Porque ele trouxe o que aqui? A miss, A espaço miss, espaço. Se eu colocasse o 9 aqui, aí sim ele traria o quê? O E de errada, tá? Então, show de bola. Próxima. Esse aqui quer dizer direita, right. Vamos massacrar no inglês porque... Vamos lá. B37, 6. Aí ele já pegou da onde? Ele já pegou ao contrário. Então ele pegou daqui, ó. Ele pegou, né? Cadê aqui? Ele pegou da onde? Ele pegou esses 6 aqui. Errada. Aí se eu quisesse 5, ele não traria o I de errada. Ele traria errada. Pronto. Show de bola? 6. Isso é muito usado para extrair. Quando eu entrar na concatenação, que eu adoro concatenar dados, dar resultado, você vai ver como é que isso aqui vai ser show de bola. Agora aqui, mais uma função, né? Push. Aí ele já traz o len. O que, que o len faz? O len ele conta quantos caracteres tem numa célula. Só que eu agrupei, tá? Eu agrupei. Ele contou o seguinte, o que que tem na minha E37? A miss errada. A miss errada. Ah, tá aqui embaixo, era para estar em cima, que nem eu falei. Ó, igual len B37. Ele já diz que ela tem 14 caracteres. Por quê? Temos que contar letras, números, pontos e espaço. Então ele tem exatamente 14 caracteres. Então essa função pega o seguinte. Push do lado direito, tá? 14 menos 8. Por quê? Porque len disse que aquela célula tem 14, tá? 14 menos 8, 6. Então ele puxou 6. Ah, e se eu botasse aqui para puxar 7? Ele iria trazer 7. Pronto. Não, foi no lugar errado. Cadê? Foi no lugar errado. Cadê? Gente, que mico. Ah, sim, claro. Poxa. Claro. 14 menos 6 dá 8. Então ele puxou os 8 últimos, tá? É porque tinha um espaço. Aí a gente pensa que não puxou diferente. Puxou sim, ele puxou espaço errada, tá? Por isso que às vezes tem coisa que só aparece quando eu boto o outro. Então, quando eu falo para ele tirar menos 6, ele pega 14 menos 6, 8. Puxa os 8 últimos caracteres da célula miss errada. Vamos botar 8 de novo para ele puxar certinho, né? Len, nós já vimos, ele puxa o quê? O conteúdo, ele diz quantos caracteres tem numa célula. Esse aqui, ele pega o quê? Também chamado como uma função aleatório, né? Assim, tipo assim, ó, isso aqui é um número aleatório. Nunca usei, mas entre A1 até A16, ó. Aqui, ó. A1 até A16. Então, ó, essa função, tá? Também chamada aleatório em português, de A2 até A15. É porque tinha aqui aquela letra que eu usei para a função count A. Mas eu posso botar aqui A16, né? E ele vai me trazer aqui um número aleatório, ele que escolhe. Essas aqui são maravilhosas, só que eu estou ainda querendo aqui descobrir o mais um, menos 13. Existe um macetezinho aqui. Mas, gente, olha que interessante. Ele extrai o primeiro dia do mês seguinte, o primeiro dia do mês anterior. Isso aqui é show de bola pra gente quando a gente quer fazer relatórios automáticos. Que você bota uma data e ele vai preenchendo uma base para um dashboard, né? Só que eu ainda tenho que ver o que mais ou menos. Isso é para a segunda parte, tá? Eu uso ele direto, mas eu esqueci essas propriedades dele, o que entra no parênteses, o que não entra, e vamos embora. Essa função aqui, ele transforma a primeira letra de cada palavra em maiúscula, de cada palavra, tá, gente? Então, se está aqui, ele vai transformar o quê? O A, o M e o E, né? Por uma questão de estética, você gostaria disso. Então, essa função aqui, primeira letra em minúscula,
primeira letra em maiúscula e transforma o conteúdo de uma célula. Bem, aqui o count blank, ou count vazio, contar vazios, ele conta quantos vazios tem entre... Eu escolhi isso daqui, por quê? Porque aqui eu tenho como, porque as outras eu não tenho nada, né? Mas ele me conta quantas células vazias eu tenho no determinado intervalo, né? Então, interessante para quando você quer contar quantas parcelas você tem que não foi pagas, quantas não foram pagas, né? Então isso é interessante. Se eu preencher esse aqui, por exemplo, com uma data, ó, aquele count ali, ele vai mudar para 2, ó. Aqui, ó, tá vendo? Mudou para 2 e vamos embora. 3. Bem, esse upper left aqui, o que acontece? Ele transforma, ele puxa, né? Transformando, né? É um alinhamento de funções. Ele puxa transformando, né? Os 7 primeiros caracteres à esquerda do conteúdo da B37. Então, B37 é a missa errada. Pronto. Nossa, esse filme foi tão sem graça que eu até adorei. Então, nós puxamos isso. B37, porque poderia ser de B53. Né? Ah, tá B53 aqui, vou mudar aqui. Tá? Mas o que importa é o quê? É a sintaxe. A sintaxe, pronto, ajeitadinho, então ele está puxando de B53, só que B37 é a mesma coisa. Agora aqui, o que acontece? Traz os 3 primeiros caracteres com len à direita. Então, os 3 primeiros caracteres à direita é isso aí, tá bom? Vamos lá, aqui ele diz o seguinte, poxa, foi mal, caramba, esqueci aqui. Esqueci aqui. Traz os 3 primeiros caracteres que estejam nessa célula. Caramba, ou seja, conte, aqui len aqui, ó, len. Conte o conteúdo de C54, que é ola, ele contou e tem 3, tá? E traga dessa célula aqui os 3 à direita. Se eu botar aqui oi, ele vai me trazer o quê? O dá, tá? Poxa, quase que eu passo por isso, também é tanta função. Dá. Se eu colocasse 6 aqui, ele vai me trazer o A. Se eu colocasse olá, A, ele vai me trazer o quê? 5, tá? Então, conte, tá? E traga a quantidade de caracteres que nós temos aqui. Poxa, quase que eu passo, ó, você vê. Então, aqui é o seguinte, igual len, B55 menor que B21, verdadeiro. Por quê? Porque aqui, o que acontece? Eu tenho 14 caracteres aqui, tá bom? Se ele for menor que 21, beleza. Ah, esse 21 é aleatório, true. Mas se eu botar aqui 12, ele vai dar false, ó. Opa. Ó, false, certo? Por quê? Porque o que acontece? A soma, o total dos caracteres dessa célula aqui, tá? É maior que 12, tá? Ah, ficou false, olha que bonitinho. Igual. Vamos contornar? Vamos personalizar if. Se for menor que 12, vamos lá. Eita, chamei coisa errada aqui, mas bora. Se B55 for menor que 12, vou colocar menor. Se não, eu vou botar maior. E personalizei. E acabou. Pronto, aqui. Se, menor que 12, nossa, deu um... Ave Maria, se o tamanho daqui, se 14 for menor que 12, se 14 for menor que 12,
é maior, tem que inverter. Caso contrário, é menor. Pronto, então ele é menor. Tá? Nossa, deu um nó. Bem, isso aqui nós já vimos, isso aqui está duplicado. Isso aqui é right. Direito nós já vimos. Deixa. Isso aqui também. Tem algumas coisinhas duplicadas. Bora. Bem, o que que nós queremos aqui? Eu quero fazer uma junção de quê? Do mês atual, do dia atual com o número que eu escolhi. Tá? Então, vamos dizer, nós estamos no dia 23/4/2021, mas eu só quero puxar o quê? O ano e a data, né? Então, eu uso essa função date, né? Date. E eu pego, ó, aqui, ó, qual o ano de hoje. Por quê? O ano da data de hoje é 2021. Aí, ponto e vírgula, qual o dia, o mês de hoje. Mês 4, vírgula, qual dia? 10. Ou poderia botar uma célula, ou poderia botar day, no, e ele me traria, tá? Só que eu quis fazer o quê? Uma concatenação, uma mesclagem, e ele me trouxe isso aqui, tá bom? Split. Split quer dizer o seguinte, puxe, né, o que vem antes do espaço aqui. Então, a miss errada. Então, ele dividiu. Tá? Dividiu e me puxou a letra A. Também nunca usei isso. Mid. Mid é interessante, porque ele não é nem left, nem right. Ele puxa o quê? Ele puxa, tá, determinados caracteres a partir de uma determinada posição. Então, ele me trouxe miss aqui, porque ele pegou a célula 60, né? E a partir da terceira posição, quem é a terceira posição? A espaço M. Ele me trouxe 5, tá? Se eu colocasse 7 aqui, ele iria me trazer a partir, ele ia me trazer miss espaço E. Bora? 7. Ó, miss espaço E. E se fosse 8, então o que o mid faz? Nós temos a esquerda, que é left, temos a direita, que é right. Esse mid, ou meio, ele extrai a função, ele extrai como é que se diz? Um determinado intervalo a partir de uma posição dentro da célula. Tá? Então, nós temos miss R. Vamos botar aqui 5, que ele vai me trazer só a miss. Tá? Se eu quisesse botar aqui 4, isso aqui é muito legal, tá? A gente usa. 5, ele já me traria CC, tá bom? Então, show de bola. Vamos lá. 3. Bem, address eu já usei, não lembro aonde, mas eu já usei. Eu quis pegar o seguinte, qual é a posição de uma determinada célula a partir de uma linha e uma coluna. Então é isso que ele faz, tá? Address, endereço, né? 33, ele me pega C3, tá? Se eu botasse aqui 4, ele iria me pegar o quê? D4, com certeza, tá? Então esse address, ele extrai o quê? Ele extrai uma determinada célula. E eu não lembro para que eu fiz, mas eu já usei. Bem, esse left com find, uma coisa que eu não sou bom em inglês, mas o importante é a fórmula e a lógica. Ana, ele puxou Ana.
Ele extrai a primeira palavra de uma frase. Nós temos Ana Maria aqui, tá? Ele me trouxe Ana, né? Então, primeiro a gente faz o quê? O find, aqui, ó. Find 62. Bem, find, procure, tá? Um espaço vazio, o primeiro espaço vazio na fórmula B62, né? Em seguida, me traga, tá? Esse valor achado, tá? À esquerda do que você encontrou, tá? Então, é por isso que ele está alinhado. O left puxa a esquerda, eu abaixei. Depois eu vou. Bem, vamos passar para a formatação. Bem, então, gente, formatação é muito interessante para você. Passar não, só dar uma, porque tem mais formatação aqui embaixo, tá? Então, essa rapidinha aqui, tá? Isso aí não era nem para estar aqui. Deixa eu ver se tem algum lá embaixo assim. Você pede uma coisa, eu vou pegar ele e botar para lá. Pô, tem nada que tá aqui, recortar aqui, apesar que eu acho que tá aqui. Mas vamos botar ele aqui. Vou botar ele aqui para parar de... Cadê você, meu filho? Cadê você aqui? Ah, deixa ele pra lá, depois eu volto, tá? Depois eu volto, isso aí é moeda. Bem, vamos lá. Checa se o valor de B64 é ímpar. Então, nunca usei, mas alguém pode querer usar. Então, ele está dizendo que esse valor aqui não é ímpar, porque é o número 2. Essa outra função checa se o valor é par. Ele está dizendo que é, porque 2 é par, né? Isso aqui é um arredondamento, tá? Para o número ímpar inteiro mais acima. Então eu tenho 3,13, ele arredonda para 5. Se eu tivesse aqui 5,25, ele colocaria o que? 7, tá bom? Então, essa função também nunca usei, mas quem sabe vocês, né? 4,99, né? 4, ele bota para 6. Se eu tivesse aqui 8,40, ele botaria o que aqui? 10, né? Esse char, né? Ele coloca assim uns ícones, tá? Então, é só você pesquisar aí na internet aí. Então, o char 8211, ele puxa um tracinho, o 9744 um quadradinho, o 9749 uma xícara de café, para você colocar, pra você botar bonitinho, tá bom? Bem, então chegamos na concatenação. Eu vou fazer uma aula só disso, porque eu adoro, tipo assim, mostrar resultados, tá? Então, muito simples, bora. Então, concatenação. Eu tenho aqui, eu vou para casa. Como é que eu junto, tá? A gente coloca igual B72, tá? B72 é quem? Eu vou. Bota um comercial, dá um espaço, bota 2 aspas, que é para dar o quê? Um espaço, para não ficar o quê? Eu vou, tudo junto, tá? Eu poderia botar aqui também, ó, um tracinho, ó como é que ficaria, ó, eu vou, tracinho para casa, mas aí eu coloco o quê? Um espaço e eu concatenei, tá? Eu vou para casa. Eu junto o quê? O conteúdo da célula B72, seguido de um comercial, 2 aspas duplas com espaço, outro comercial, que é o símbolo de concatenação, que a gente vai usar muito, mas muito mesmo, e o conteúdo da célula B73, que era para casa. Eu posso fazer com concatenate também? Posso, tá? Mas na prática é aquele comercial, tá? Então tem concatenate, B72, né? Aqui a diferença aqui, o símbolo que você quer, né? Você poderia botar aqui também uma letra I, aí ele ficaria, eu vou ir para casa. Mas, gente, ó, concatenate aqui. Aqui sim, esse símbolo aqui permite você fazer
maravilhas no Google Sheets. Então, vamos lá. Mais uma aqui, ó. Aqui eu fiz um tratamento de erro para saber se esse conteúdo é uma fórmula. Então, ele não é uma fórmula, tá? Então, ó, é uma fórmula? Se for, ele diz é uma fórmula. Se não, não é uma fórmula e pronto, acabou. Tá? Aqui é a mesma coisa. É um texto? É. Não é, não é. Se eu botasse aqui o número 1, ele vai dizer que não é um texto, mas como é um texto, deixa aí. Aqui já é a fórmula texto. É um texto? É um texto, porque R é um texto. Aqui, essa fórmula is number é um número? É um número. Se fosse uma letra, ele falaria que não é um número. Agora, gente, está tudo trabalhado com o quê? Com if, tá? If, porque senão ele daria true ou false aqui, tá bom? Então, if é um número. Se for verdadeiro, é um número. Se não for, não é. Agora aqui, ele pergunta o quê? É uma data? É. Aí ele bota aqui, é uma data. 31/12 é uma data? É. Se fosse uma letra G, ele dizia que não é uma data. Mais uma vez, trabalhado com a função if. Se for verdadeiro, é uma data. Se não, não é. E bora. Opa, botei um negócio errado ali. E bora que tá quase chegando no final. Bem, aqui eu quero o quê? Eu quero uma formatação. A gente usa o quê? A gente usa esse aqui. A gente vai usar muito esse texto aqui. Texto quer dizer o seguinte. É igual um format. Tá? Não sei porque que eles escolhem isso aí, mas tudo bem. Então, quando eu quero o seguinte. Quando eu quero, você observar que sem está o quê? Desse jeito, tá? Quando eu quero concatenar alguma coisa, eu poderia fazer isso aqui, né? Poderia, né? Tudo bem. Só que chega a hora que você tem que extrair resultados, tá? E você não vai poder usar fórmula não, tá? Então, na próxima que eu fizer só de concatenação de resultados, você vai ver o que eu tô falando, tá? A função texto é fundamental para isso. A função texto, ela é o nosso format, tá? Que eu usei muito format em outras linguagens. Então, a função texto é o nosso format. Então, ele pega o conteúdo da célula B80, que é 100, e coloca aqui, ó. Aí você coloca, abre aspas, R cifrão 000.0 e pronto, ele vai dar o quê? R$100 aqui, tá? Aqui, o que acontece? Ele pega o mesmo conteúdo, eu aproveito e boto 3 casas decimais. Então, ele botou 3 casas decimais. Aqui, ele bota um percentual, tá? Mas eu não gosto muito disso aqui, não. Eu gosto de botar naquele 0.10. Depois eu vou ver isso aqui, que isso aqui tá esquisitão, né? Isso aqui tá errado. Esse texto percentual aqui... por isso que ele tá amarelinho. Que depois eu vou ter que ver o que foi aqui. Eu tava vendo isso aqui. Esse texto percentual, depois eu vou ver. Texto com tralha, ele traz as decimais. Traz uma vírgula aqui, sem R cifrão. Texto, aqui eu fiz uma concatenação de leve. Ó, quando eu quero é isso aqui que eu tô falando. Que a gente vai usar muito isso aqui. Tipo assim, data de hoje. É isso que eu tô falando aqui, ó. Aqui, ó. Por exemplo, apareceu data de hoje não, data da operação. Data da operação. Data da operação, pronto. Então, tipo assim, no lugar de aparecer 31/12/2020, eu posso colocar aqui o seguinte, tá? Eu posso colocar um label, alguma coisa dizendo o que é aquilo ali, tá bom? Então, isso aqui é o princípio básico da concatenação, desse símbolo aqui, ó, que a gente utiliza muito, né? Data da operação, 31/12/2020, tá? Então, isso aqui eu coloco alguma coisa dizendo o que é o resultado desse aqui. E eu trago a célula B84 no formato de data. Porque se eu fizer isso aqui, ó, o que vai acontecer? Ele traz
fora do formato aqui, ó. Tá vendo? Então, né? Então, a gente tem que usar isso aqui, ó, texto. Olha que bonitinho, né? Então, na próxima aula, a gente vai ver como é que a gente faz essa concatenação com uma formatação. Que aí você consegue extrair resultados bonitos, você consegue começar a fazer uma planilha bonita, né? Isso aqui já está tudo repetido, sai fora, chega, que eu já vi nos mídias pra caramba. E terminou. Ficou esse texto percentual aqui, que eu não lembro o que que é, né? Mas esse percentual é sempre um probleminha. E é isso aí. Isso é a primeira parte da biblioteca de função. Na próxima parte, nós vamos ver isso aqui, que é muito legal. Uso muito isso aqui para eu colocar uma data e ele, tá? E vamos embora.